como se hospedar gratuitamente em vários países do mundo. É uma forma de hospedagem que eu já utilizei 2 vezes e agora eu quero contar e explicar como funciona para vocês. Quem me acompanha pelo Instagram, principalmente, sabe que em 2021 e 2022, 2 vezes eu me hospedei gratuitamente na casa de pessoas em lugares, inclusive, que são caríssimos e não paguei absolutamente nada por isso. O que foi que eu fiz? Eu fiz house sitting. E nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre como isso funciona, mas eu vou explicar respondendo as perguntas que me mandaram no Instagram sobre essa estratégia, essa forma de se hospedar. Vou contextualizar rapidinho o que foi que eu fiz para vocês entenderem. Então, em 2021, depois de fazer meu intercâmbio de camp leader, que eu fui trabalhar num acampamento de verão nos Estados Unidos, eu voltei para os Estados Unidos como turista e fiquei lá um tempo maior. E aí, eu e o meu marido, que na época era o meu namorado, a gente pensou em como a gente poderia morar em Nova York juntos, sem precisar fazer um aluguel de uma casa e tal, para ter uma experiência mais íntima. E aí eu lembrei dessa forma de se hospedar, que eu já tinha ouvido falar do house sitting, mas eu nunca tinha feito. Eu sugeri para ele, ele topou e deu super certo. Então, em 2021, eu fiquei 2 meses, foi 1 mês e meio, na verdade, eu acho. Foi 2 meses num apartamento no Brooklyn, em New York City, então em Nova York, num apartamento só pra nós, com 2 gatinhos. Então, a proposta do house sitting é você ficar na casa de alguém que está viajando, cuidando dos pets dessa pessoa, ou cuidando da casa dessa pessoa, dos animais dessa pessoa enquanto ela viaja. O nosso host, né, o dono do apartamento que nós ficamos, foi pra Austrália visitar a família, ele é da Austrália, e nós ficamos no apartamento dele cuidando de 2 gatinhos, a Pidgey e o Mouse, que foram as coisinhas mais lindas do mundo, e foi uma fase muito gostosa. A segunda vez que nós fizemos isso foi no ano seguinte, então foi em 2022, foi no ano passado. Nós ficamos, quanto tempo foi? 3 semanas? Foi 1 mês, numa casa na região dentro do estado de Nova York, mas não era mais na cidade de Nova York. Fomos para uma casa que fica mais ou menos 2 horas de Nova York, numa região que chama Hudson Valley, que é uma região do estado de Nova York conhecida também, que tem várias cidades pequenas, que foi onde eu estudei. Eu fui para lá estudar 3 semanas e tem um vídeo explicando sobre isso aqui no canal, numa universidade de Nova York. E também o meu marido, o Love, eu chamo ele de Love no meu Instagram. O Love tava se mudando para essa região porque ele queria começar a trabalhar lá, ele já tinha estudado nessa região e queria voltar a morar lá, ele não gosta de morar em Manhattan, ele é nova-iorquino da gema, assim, ele nasceu e cresceu em Manhattan, no centro de downtown ali, no meio do caos de Manhattan, e ele prefere morar na natureza. Então, na mesma época em que eu estava indo estudar, ele estava querendo ir morar nessa mesma região. Então, como ele estava querendo se mudar pra lá, é muito difícil você encontrar um lugar pra morar quando você não tá ativamente naquele lugar procurando, visitando e tal. Então, nós pegamos um house sitting nessa região de Nova York e foi perfeito, porque ficamos numa casa deliciosa, uma casa muito gostosa, com 2 gatinhos e uma cachorra, muito fofos todos, assim, foi muito divertido, foi muito gostoso. Como era uma região mais distante, mais remota, né, no meio da natureza e tal, os donos da casa disponibilizavam os carros deles pra gente usar também, porque é uma região que sem carro você não consegue fazer nada, sabe? Você precisa de carro pra ir no mercado e tal. Então, nós ficamos nessa casa no norte, ao norte de Nova York, né, 2 horas da cidade de Nova York, cuidando dos bichinhos, ficando nessa casa enquanto os donos viajavam pra Europa. E aí, quando eles voltaram, a gente já tinha encontrado uma casa pra morar e nos mudamos ali pra mesma região. Essas foram as minhas experiências e agora eu quero começar explicando como funciona isso através das perguntas que eu recebi no meu Instagram. A primeira pergunta é da Isabela, ela me perguntou, queria saber se tem site grátis de house sitting porque quero intercalar com o intercâmbio voluntário. Como é que funciona a questão do pagamento do house sitting, né? O house sitting em si, a pessoa, o dono da casa, não vai te pagar nada, é uma troca. É uma troca assim como o intercâmbio voluntário, digamos assim. Só que você não tem uma tarefa específica pra fazer, num horário pra fazer, você não vai estar ali com os donos, não vão estar na casa, o seu anfitrião não vai estar lá, ele vai viajar e você vai ficar na casa dele enquanto ele não tá lá, você vai ficar sozinho, com os bichinhos dele pra cuidar. Você encontra essas oportunidades numa plataforma, então eu encontrei através de uma plataforma que chama Trusted House Sitters e eu vou deixar o link dessa plataforma aqui na descrição e com o link que eu vou deixar, vocês às vezes conseguem um desconto também. Você só tem que pagar pra se inscrever nessa plataforma. Isso é parecido com o intercâmbio voluntário. Você se inscreve na plataforma, tem que pagar uma taxa
taxa para a plataforma e aí você pode aplicar para as vagas de house sitting. Nesse site vão ter donos de casas procurando por pessoas e vão ter pessoas procurando casas. E aí vocês têm que bater as datas, né, de vocês, porque as pessoas vão viajar numa data específica, ela não vai viajar para você ir para casa dela, então você tem que encontrar um host que tenha uma data que faça sentido para você e aí você aplica para essa vaga, para esse house sitting. A taxa do site, ela é $100 e poucos, mas você pode usar por um ano. Então se você quer, por exemplo, intercalar house sitting, que é ficar na casa de alguém cuidando dos bichinhos, com o trabalho voluntário, que é quando você oferece algumas horas de serviço trabalhando para alguém em algum tipo de tarefa pelo mundo, que é diferente, né? Em um dos dois você vai ganhar dinheiro, são os dois na base de troca. Você pode intercalar, de repente faz um voluntariado num lugar, vão ter outras pessoas envolvidas, em que você vai dividir uma casa com um host, ou realmente vai ter um trabalho com certos horários ou certas regras, que é o trabalho voluntário, intercalando com o house sitting, que é você ficar na casa de alguém totalmente vivendo as regras que você define pra você mesma, apenas cuidando dos bichinhos de acordo com a forma que os donos esperam de você, né? Então eles ensinam como eles querem que você cuide do bichinho deles, por exemplo. Eu tinha que dar uns remedinhos pros bichinhos que eu cuidei, os horários que eles costumam comer, mas não é nada demais, sabe? Não é um trabalho em si. Agora, site grátis de house sitting, não conheço, só que eu acho o preço do site do house sitting muito bom. Você paga uma vez e você pode usar por um ano. É assim o trabalho voluntário também. Você paga uma vez e pode usar por um ano. E eu levemente me incomodo um pouco com essa questão da gente querer procurar tudo de graça o tempo todo, sabe? Você já vai estar economizando muito pra ficar na casa de alguém. Eu economizei pelo menos uns $20 mil fazendo house sitting. Eu pago a taxa desse site do house sitting com gosto. Você paga pra usar por um ano, pra não ter um gasto de uma hospedagem. E hospedagem normalmente é uma das coisas mais caras, sabe? Então, você provavelmente não vai achar um site grátis pra fazer isso. Você já tá economizando tanto e eu acho justíssimo você pagar por uma plataforma que tá te oferecendo um serviço que vai te ajudar tanto, sabe? Que vai te ajudar a economizar, que vai te ajudar a viver uma experiência maravilhosa. Por que não pagar por um serviço que vai te trazer tantos benefícios? Próxima pergunta foi a Melissa que fez. Ela perguntou se parece com o Worldpackers, né, que é o intercâmbio voluntário, que você só precisa levar o dinheiro para comida e passeio. Exatamente. Só que na Worldpackers tem algumas oportunidades em que você recebe comida também. Então, nos intercâmbios voluntários que eu fiz, eu tinha alimentação. Eu recebia alimentação. Em 2 deles, na verdade. Em um deles eu só tinha café da manhã. Ou os outros 2 que eu fiz, que tem todas as experiências aqui no canal, um deles eu só recebia café da manhã, os outros 2 eu recebia todas as alimentações. Quando você fica na casa de alguém, você vai ter que providenciar a sua própria comida, sabe? Só que o segundo que eu fiz, que foi numa casa no norte de Nova York, os donos deles falaram pra gente que a gente podia comer a comida que tinha na despensa deles. Só que a gente só fez isso porque eles falaram que a gente podia, entendeu? Pode ser que tem pessoas que te ofereçam, pode ser que tenham pessoas que não te ofereçam. Isso vai depender muito do dono da casa mesmo. Mas sim, você precisa levar dinheiro pra você se alimentar, pra passeios, pra transporte, pro seu custo de vida, tirando a parte da hospedagem. Você não precisa pagar também luz, água, internet, nada disso. Todos os gastos que são em relação à casa são do dono da casa e todos os gastos que são em relação aos animais também são do dono da casa. Então é um pouquinho parecido, né? A Catarina também perguntou, como se fosse uma vaga de voluntariado normal, mas específica para pet? É parecido com o trabalho voluntário, porque de certa forma você vai estar fazendo algo por alguém, né? Você está oferecendo um serviço por alguém e essa pessoa está te dando acomodação. Eu acho que a grande diferença para mim é que você tem muito mais liberdade, porque no house sitting os donos da casa, eles não vão estar lá. É justamente essa a proposta, que você cuide dos bichinhos dele enquanto eles não estão. No voluntariado, você normalmente vai estar junto com a pessoa que você está ajudando, né? Ou a organização que você está ajudando, seja um hostel, uma pousada, um centro budista, uma escola ou algo assim. O dono da casa que você está indo fazer um trabalho, por exemplo, o meu último voluntariado na França, eu fui pra casa de um senhor na França, né? Ajudar ele com algumas tarefas e tal. Então, ele estava lá o tempo todo, ele não estava viajando, ele estava ali presente, a gente tinha você tem uma interação e uma convivência com a pessoa a qual você está ajudando. No caso do house sitting, a pessoa não estará lá. Então você tem um pouquinho mais de liberdade, espaço, digamos assim. Você não vai estar convivendo com a pessoa que você está ajudando, entendeu? Falta um detalhe que eu quero acrescentar nessa questão da liberdade. Eu acho que não é um tipo de experiência de hospedagem que dá pra você fazer se você tá pensando em passar o dia inteiro batendo perna numa cidade, entendeu? Pra nós fez muito sentido porque a gente tava querendo passar um tempo mais longo, como se a gente fosse viver como local mesmo. Então, cuidar dos bichinhos pra gente
tranquilo, sabe? Porque a gente conseguiria cumprir os horários das refeições deles e sair entre as refeições pra fazer o que a gente queria fazer, pra passear um dia ou outro por mais tempo e se adaptar nesse sentido. Mas se fosse uma viagem, por exemplo, um mochilão em que você quer bater perna o dia inteiro e só quer voltar pra casa à noite pra dormir, não vai dar certo, porque você não vai conseguir cuidar dos bichinhos direito, né? Você tem uma responsabilidade ali com eles, ainda mais se for cachorro, que você tem que levar pra passear. Gato ainda consegue ficar mais tempo sozinho, tem menos necessidade de atenção tão constante, né? Então, por exemplo, quando eu tava com o cachorro na minha segunda casa, a gente tinha que levar ela pra passear todos os dias. A gente gostava de fazer esse passeio todos os dias, porque pra gente, a gente tava meio que vivendo naquela região. A nossa rotina, eu continuei trabalhando online, ele fazendo as coisas dele, procurando uma casa. Quando a gente tava no Brooklyn também, a gente tava vivendo nosso dia a dia uma rotina de vida normal, sabe? A gente não tava num ritmo de viagem frenética. Então a gente tava querendo viver aquele lugar um pouco mais tranquilo, um pouco mais como local. Então a gente conseguia adaptar a nossa rotina, o passear e o viver ali como uma pessoa local, não como uma pessoa que está enlouquecida passeando todos os dias, o dia inteiro, de manhã até a noite. Porque não teria como você cuidar de um bichinho, de um animal que precisa de comida, de água e de atenção, se você tá nesse ritmo frenético de viagem. E fazer isso com responsabilidade sempre, porque são bichinhos com vida, que são muito amados por alguém vai estar confiando a vida deles nas suas mãos. Então tenha bastante responsabilidade na hora de planejar uma viagem fazendo isso e cumprir um combinado com uma pessoa que está confiando em você. A Lara Hofmeister me perguntou se tem durante o ano inteiro. Sim, tem em qualquer época do ano, durante o ano inteiro. As pessoas viajam a qualquer momento, né? Então, se você tá pensando em ir pra um destino em uma certa época do ano, você consegue já entrar no site e ver quais são as vagas que estão disponíveis. Mas, até chegar a data que você pretende viajar, muitas outras vagas podem surgir também, né? Porque pessoas podem decidir viajar de última hora, ou pessoas podem não ter colocado ainda a vaga lá por algum motivo. Tem durante o ano inteiro e é uma coisa que muda, tem muita variedade, não são sempre as mesmas vagas, obviamente. São pessoas do mundo inteiro que vão usar essa plataforma pra quando eles foram viajar. Então depende de quando eles vão colocar essa vaga lá, com que antecedência. Tem gente que vai viajar de repente e coloca, tem gente que já vai viajar daqui meses e já coloca lá pra encontrar uma pessoa. Então é uma coisa de ir garimpando. No meu caso, a gente começou a aplicar 2 meses de antecedência, 1 mês e meio de antecedência, e a gente só achou uma vaga que fazia muito sentido pra gente com 2 semanas de antecedência, sabe? Então, nós fomos olhando desde com uma certa antecedência da data que a gente precisava, a gente ia olhando as datas que faziam sentido pra gente, o que a gente conseguia se adaptar, as opções que a gente conseguia utilizar e se adaptar de alguma forma, e a gente foi aplicando pra diversas vagas, muitas mesmo, todas as que faziam um sentido mínimo pra gente, pras datas que faziam um mínimo de sentido, né? Porque você tem que se adaptar às datas que estão lá. Pode ser que não seja exatamente o que você precisa, então precisa rolar uma adaptação. Até encontrar uma vaga que fazia sentido e que a gente foi aceito. A de Manhattan foi mais difícil, tem muita gente que aplica pra lá, né? É um lugar que tem muita gente aplicando, então é mais concorrido. A vaga do norte de Nova York, um lugar mais remoto, tinha muito menos pessoas aplicando, a gente conseguiu muito mais fácil, sabe? A gente aplicou e já conseguiu a vaga que a gente queria. A de Nova York, centro de Nova York, né, de Manhattan, a gente precisou aplicar pra muitas vagas pra gente conseguir uma. Gui Camacho me perguntou como funciona o processo. Você, primeiramente, não precisa pagar a plataforma pra você ver quais são as vagas que já existem. Você pode entrar agora no site da Trusted House Sitters, com o link que tá aqui na descrição, e você já vai ver as vagas que tem, dar uma fuçada, ver os países, ver as datas e tal. Lembrando que casas vão surgindo a todo momento pro destino, sabe? Todo dia apareciam vagas diferentes pra Nova York e a gente aplicando pra vagas diferentes. Então, primeiramente, você não precisa pagar nada pra você olhar o site e ver as vagas. Quando você quiser aplicar pra uma delas, aí sim você vai precisar pagar a taxa de uso da plataforma que você pode usar por 1 ano. Então, nós, por exemplo, usamos dentro de 1 ano. A gente só pagou uma vez pra essas 2 oportunidades. Então, a gente pagou a taxa para economizar uns 20 mil reais, assim, de hospedagem, de verdade. Então, você já pode ir olhando as vagas e a partir do momento que você decidir que é o momento que você precisa começar a aplicar pras vagas, porque você realmente quer encontrar uma vaga pra você, aí você paga a taxa, aí você faz o seu perfil, você tem que preencher lá informações sobre você, se você vai viajar com alguém ou não. Se você for com alguém, o mesmo perfil você consegue colocar que é pra casal. Então, na hora que você estiver fazendo o perfil, vai estar lá uma parte assim, você vai sozinho ou você vai em casal, vai com um amigo. Não precisa pagar 2 vezes, isso é bem legal. Você faz o perfil ou o perfil do casal
casal, que era o meu perfil com o Love, era eu e ele no perfil. Era o perfil dos dois, tinha os nossos dois nomes falando sobre nós dois e tal. Se você for sozinho, vai ser um perfil só sobre você, e aí você vai preencher perguntas sobre você, sobre quem você é, o que você faz, o que você tá buscando, pra pessoa conhecer um pouco de você, saber quem você é, ganhar um pouco de confiança. Eu acho que rola também uma identificação de personalidade, de motivos por que você tá procurando essa vaga. Então, demonstre o seu interesse, demonstre que você gosta de animais, demonstre que você é uma pessoa responsável. Se você tiver fotos com animais, tem um espaço pra colocar fotos, coloca lá, sabe? Com os seus próprios pets ou com os pets de alguém. E descreva o perfil de uma forma atrativa. Depois que você fizer o seu perfil, você pode começar a aplicar nas vagas. Você aplica nas vagas mandando umas mensagens pros hosts, pras vagas que estão lá disponíveis, e aí eles vão responder pra você. Normalmente eles respondem pedindo, se eles gostarem já do seu perfil de cara, eles te respondem pedindo uma conversa por telefone. Aí você vai conversar por telefone, vai mostrar mais do pet, mostrar da casa, explicar um pouco mais da vaga, conhecer um pouco vocês dois vão se sentir, né? Então conversar um pouco pra pessoa, sentir a vibe da pessoa, conhecer um pouco a energia dela, o que ela tá procurando, conversar um pouco mais além do perfil estático da plataforma, sabe? Bater um papo mesmo. E aí vai ter que ser numa língua que você consiga se comunicar, né? Em inglês, por exemplo, ou a língua do país que você tá indo. Muitas pessoas fazem o perfil em inglês, mesmo que seja em outra língua, até porque o inglês é uma língua mais falada e tal, né? Principalmente quando envolvem viajantes. E aí, depois dessa conversa, essa pessoa vai dizer se você foi escolhido ou não. Já aconteceu da gente fazer entrevistas em que a gente não foi escolhido. Já aconteceu da gente ser escolhido de primeira. Da pessoa logo em seguida da entrevista, ela já fala, não, a gente quer vocês mesmo, vambora. E aí, depois disso, depois da pessoa escolher você, tem uma parte de aceitar a proposta pela plataforma. Então, ele vai te oferecer, você vai aceitar ali pela plataforma, vai ficar o perfil de vocês vai ficar ligado dentro da plataforma do Trusted House Sitters, do House Sitting. E aí, chegando na data, você vai pra lá, você vai combinar quando que você vai, como que você vai, se você vai chegar lá antes da pessoa viajar pra ela poder te mostrar a casa, ou se você vai chegar e a pessoa já vai ter ido, ou quando que você vai chegar pra conseguir pegar a chave, ou com alguém, ou com o próprio dono. Enfim, esses detalhes vocês vão combinar. E aí vai chegar a hora de você ir pra lá, ficar na casa da pessoa. A Laura me perguntou se tem alguma seleção ou requisito pra ir. Então, acho que já deu pra entender que a seleção depende mais da pessoa encontrar alguém com quem ela se identifique, né? Então, se tem várias pessoas ali pedindo pra uma casa, ela vai primeiramente se identificar com a mensagem que é enviada pela plataforma do House Sitters, né? Então, a sua mensagem também tem que ser legal. Tem que ser uma mensagem que demonstre um cuidado. Então, eu sempre tomava cuidado de mandar uma mensagem mais ou menos padrão, mas mudando algumas coisas específicas pra aquela pessoa, pra ela perceber que eu li todo o perfil. Isso é muito importante, que você leu tudo antes de aplicar pra aquela vaga, que você pode usar informações específicas pra demonstrar que o porquê você gostou daquela vaga especificamente e que você realmente prestou atenção no que você tava lendo, porque tem muita gente que não presta atenção, sabe? Colocar o nome dos pets ali, fazer algum comentário que seja específico àquela vaga. Então a mensagem é a primeira coisa que eles vão ver de você. A segunda vai ser o seu perfil e aí a terceira vai ser a conversa, se você chegar nesse ponto. Então tem esse processo de seleção, digamos assim. Requisito específico não tem. É mais de você bater com as datas que a pessoa precisa, da pessoa gostar do seu perfil, da sua mensagem, de você entender qual é a proposta. Você pode fazer o seu melhor pra demonstrar a sua vontade, a sua disposição de ajudar ela da melhor forma, que vai cuidar da casa dela com carinho, que vai cuidar dos pets dela com carinho, que você... Alguns animais exigem um certo tipo de cuidado especial. Pode acontecer que tem algum bichinho que tem alguma certa dificuldade, ou um remédio, ou algo assim, que talvez se você já tiver tido experiência pode ajudar, mas não necessariamente é um requisito firme. Ou, por exemplo, você vai ficar numa casa que é mais remota, como a casa que eu fiquei na minha segunda experiência, e pra lá precisa saber dirigir, porque você precisa usar o carro do host, do seu anfitrião, pra poder se locomover na região. Algumas experiências, às vezes, podem exigir que você tenha um carro. Eu já vi experiências assim. Então, pessoas que vão viajar e vão deixar os pets, mas elas vão viajar com o carro delas. Então, a pessoa que vai ficar ali tem que ter um carro, sabe? Então, isso faz mais sentido, talvez, pra uma pessoa local que tá viajando dentro daquele país de carro e vai poder parar na casa dela de carro e usar o próprio carro naquela experiência. Mas não tem um requisito específico pra tudo, sabe? Eu acho que depende muito de ponto pra ponto, mas, em
em geral, é bem abrangente. A Lara também me perguntou se tem em várias cidades. Eu sou em Nova York, tem em diversos países, assim mesmo. Muitos. Centenas, talvez. Ingrid Deli me perguntou se tem um visto só pra fazer house sitting. Não, assim como o trabalho voluntário, não é uma experiência que é um trabalho formal, né? Que exige um tipo de visto formal. Você tá vivendo uma experiência turística e essa é uma forma de hospedagem. Então, não, você vai usar o visto que você tem. Por exemplo, se você estiver fazendo isso durante seu intercâmbio, de repente, você vai viajar durante seu intercâmbio, você vai usar o visto do seu intercâmbio. E vai fazer um pet sitting durante uma viagem no seu intercâmbio, vai ser o visto do intercâmbio. Agora, se você tá indo pra um país como turista e você quer fazer esse tipo de experiência também, você vai usar o visto de turismo. Não tem um visto específico pra isso. Não é um trabalho, não é um intercâmbio. É uma forma de hospedagem. A Nath me perguntou se eu preciso ter alguma indicação pra conseguir o house sitting. Nath Feres. Precisa e não precisa ao mesmo tempo, porque assim, não precisa de indicação no sentido de alguém que indique aquela casa, não é assim, porque você vai entrar na plataforma e você vai ver as casas disponíveis e você vai aplicar. Porém, no seu perfil, quando você for construir o seu perfil, como você é uma pessoa nova na plataforma, você não vai ter reviews de ninguém que você já ficou na casa, né? Então, por exemplo, agora no meu perfil eu tenho review de 2 pessoas das casas que eu já fiquei que nos avaliaram como pet sitters, né? Como babás de animais. Porém, no início a gente não tinha nenhuma avaliação. E aí, esse site, tem uma ferramenta na parte do perfil, que é você pedir para pessoas de confiança da sua vida colocarem lá uma palavra positiva sobre você. Indicações de pessoas da sua vida. Então, por exemplo, eu pedi para uma amiga minha, de São Paulo, do Brasil, que eu já havia cuidado dos gatinhos dela, para ela colocar para mim ali uma recomendação mesmo, de mim, como foi cuidando dos gatinhos dela, sabe? Pra ficar ali no meu perfil. Então, não era uma recomendação de uma pessoa da plataforma, mas era uma recomendação de uma pessoa da minha vida. Então a gente pediu pra essa minha amiga, pedi pra uma outra amiga, pedi pros pais dele, pra irmã dele, porque a irmã do Love tem uma gatinha e a gente já cuidou delas de algumas vezes, o Love já cuidou delas várias vezes. Eu chamo ele de Love no meu Instagram, tá? Não acho estranho, não. O nome dele é um mistério. Ele já havia cuidado de animais de amigos dele que foram viajar, e esses amigos fizeram também uma recomendação, também escreveram pra gente no nosso perfil. Então, enquanto você não tem recomendações, avaliações de pessoas do próprio site, você pode pedir para pessoas de confiança, pessoas que querem te ajudar, colocarem ali uma recomendação para você. Isso ajuda a construir um perfil que tenha mais credibilidade, digamos assim. E obviamente que se você tiver fotos de você cuidando de bichinhos com bichinhos, seja seus, de amigos, visitando, qualquer que seja, isso ajuda muito. A Sara Sobral me perguntou como saber que não é uma cilada e que você não tá correndo nenhum risco. Sara, pensa comigo. Eu acho que no house sitting tem ainda menos risco de ser cilada do que no Worldpackers. Primeiro que no house sitting, se eu não me engano, a pessoa tem que fazer um background. Então, eu acho que tem uma parte lá, eu não lembro agora, porque a última vez que eu usei já faz algum tempo, mas se eu não me engano, tem uma parte na criação do perfil da pessoa que a pessoa tem que fazer tipo um check, eu não sei se eles pesquisam usando, como é que chama aquele negócio, tipo atestado de antecedentes criminais e coisas assim. Eu acho que tem algum tipo de avaliação nesse sentido pra pessoa colocar a casa dela ali, e também a pessoa vai ser avaliada por outras pessoas também. Então, eu como house sitter, eu posso ir no perfil da pessoa da casa que eu fiquei e colocar lá a minha opinião sobre ela, como foi o trabalho, como foi a casa, como foi a experiência. Então, nas 2 vezes que a gente fez isso, a gente foi pra casas que já tinham recebido pessoas e já tinham avaliações positivas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a pessoa está te chamando pra ir pra casa dela, cuidar dos animais dela. As pessoas que têm animais de estimação, elas amam os bichinhos dela como, assim, eu não sei nem explicar. É um amor muito grande. É um ser vivo que ela vai deixar nas suas mãos pra você cuidar de algo que ela ama tanto, sabe? Então, eu acho que elas estão muito mais preocupadas com a gente não ser uma cilada do que o contrário, entendeu? Nós estamos indo pra cuidar de um ser vivo, da casa de alguém. A gente fica na casa de alguém sozinho. A pessoa não vai estar lá pra ver você abrindo a casa dela, mexendo nas coisas dela, sabe? O meu anfitrião do Brooklyn, ele tinha várias coisas de valor na casa dele. Tipo, eletrônicos, relógios, coisas assim, sabe? Pela casa. Então, imagina. E ele deixou tudo espalhado. Ele nem, tipo, escondeu, sabe? Eles têm que ter uma confiança muito grande. Por isso que eu acho tão importante você fazer um perfil que demonstre cuidado, responsabilidade, carinho, preocupação, que você coloque bastante informações sobre você, sobre os seus objetivos, o seu motivo para que você tá querendo fazer aquilo. Falar um pouquinho dos seus gostos, de quem você é na sua vida, as coisas que você faz, o seu trabalho, o que você estuda, por que você tá buscando fazer essa viagem. Tudo isso vai demonstrar quem você é, um pouco dos seus valores, da sua personalidade, e experiências que demonstrem credibilidade. Isso
vai ajudar a pessoa a confiar um pouco mais em você, entendeu? E aí você também vai ver se a casa tem avaliações. Quando você tá lendo o perfil, você consegue perceber o tom de voz da pessoa, sabe? Por escrito. O que ela tá buscando um pouquinho sobre ela. Então você também vai perceber isso sobre os hosts. Principalmente na hora da conversa por telefone, você consegue realmente sentir a energia da pessoa. Então eu acho que foi aí que eu mais, nesses momentos que mais eu me conectei, assim, com as pessoas com quem a gente conseguiu fazer essa experiência. Primeiro é a mensagem bater, mensagem que não gera interesse na pessoa, ela pode te ignorar ou te recusar de cara. E aí, ir pra parte da entrevista, que você realmente conversa com a pessoa e deixa ela segura e mostra um pouco mais de quem você é, a sua energia e tal. Isso realmente conecta ainda mais. Então, você consegue sentir a energia da pessoa, a vibe da pessoa, pelo perfil, pela conversa dela, pelas avaliações, principalmente as avaliações. Então eu acho que é muito mais preocupante pra pessoa a gente não ser uma cilada do que pra nós, entendeu? Você tá indo ficar na casa de alguém sem a pessoa lá de graça. Imagina, se coloca no lugar dessa pessoa, entendeu? Você chamando uma pessoa pra ficar na sua casa enquanto você não tá lá, uma pessoa que você não conhece, o que você ia procurar sentir dessa pessoa, ler sobre ela, gostar de saber que ela é, entendeu? Então, inverte um pouco o papel para você tentar pensar no que colocar no seu perfil e passar essa confiança. E aí, para você garantir que não é uma cilada para você, presta atenção no perfil da pessoa, quais são os cuidados dos animais. Depois você compara na conversa, se você chegar na parte da conversa por telefone com ela, se as informações que ela fez, que ela deu na conversa, né? Se você tiver dúvidas, pergunta coisas para elas, se bate com o que tá no perfil, porque às vezes se rolar alguma incoerência, sei lá, a pessoa falou que iam ser 2 gatos. E aí tem 15 gatos quando você vai conversar com ela no telefone. A pessoa falou que era uma casa no perfil. Aí você chega lá, é um cubículo de 10 metros quadrados quando você vai falar no telefone. Eu acho que talvez esse tipo de coisa geraria uma certa falta de confiança, entendeu? Então prestar atenção nesse detalhe, na veracidade das informações que estão no perfil, se ela oferece informações claras, se ela demonstra um certo tipo de transparência com a casa dela, com os cuidados que os animais precisam, se as informações do perfil batem e como ela responde as respostas, como ela se comunica com você. Eu acho que isso tudo ajuda. E se ela tem avaliações positivas também. Você pode colocar como filtro pra você só fazer experiências desse tipo com perfis que já têm avaliações positivas no site, de repente, pra você não se sentir insegura. Uma última pergunta que eu vou ler aqui é da Pamela Polinário. Ela perguntou qual site eu usei e em quanto tempo eu consegui. O site que eu usei eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo com o link. De vez em quando tem algumas promoções e tal, você consegue pagar um pouquinho mais barato, mas ainda assim eu acho o preço super justo para o tipo de experiência e economia que você vai ter se você conseguir uma vaga, pelo tempo que você consegue usar essa plataforma sem ter que pagar de novo. Eu acho muito legal. O tempo que eu consegui, eu não lembro exatamente agora, mas como eu falei, a minha primeira vez eu lembro que a gente começou a aplicar com bastante antecedência, porque a gente já imaginava que Nova York ia ser bem concorrido. Então a gente começou a aplicar com uns 2 meses de antecedência, mas a gente só conseguiu a vaga 2 semanas antes da data que a gente precisava. E todos os dias a gente olhava e aplicava para vagas novas. Em Nova York, como uma cidade muito grande com muitas pessoas, todos os dias tinha vagas novas. Eu diria que em cidades pequenas, né, talvez não tenham vagas novas com tanta frequência assim, mas vale sempre você ir olhando para ver se apareceu alguma coisa nova e testando de novo, aplicando de novo. Aplica em quantas vagas fizerem sentido para você aumentar a sua chance de você conseguir. Numa cidade mais concorrida, você vai ter que aplicar para muito mais para conseguir uma vaga, né? Principalmente se você for novato na plataforma e ainda não tiver nenhuma avaliação. Numa cidade pequena, tem menos pessoas ofertando casas, mas também tem menos pessoas pedindo casas, né? Porque tem um número menor de pessoas que viajam para cidades remotas do que para cidades grandes como Nova York. Então, em cidades pequenas, você vai ter mais chance de conseguir também. E aí, na minha segunda oportunidade, que foi numa cidade menor, a gente aplicou... Meu Deus, eu não vou conseguir lembrar em quanto tempo a gente aplicou. Se a gente não aplicou só para essa, a gente aplicou para poucas, porque eu lembro que não tinham muitas opções. Então, a gente aplicou para todas que davam, entendeu? E sempre ficava olhando para ver se aparecia mais. Mas logo a gente conseguiu a vaga que foi a vaga que a gente mais gostou, que mais fazia sentido pra gente, porque também tinham menos pessoas e eles gostaram muito do nosso perfil. Tem alguns lugares que vão preferir que você vá em casal. Então, por exemplo, essas 2 casas que a gente conseguiu, as 2 casas, os 2 donos das casas, né, as 2 pessoas, eles falaram que gostaram muito da gente porque a gente era um casal. E aí a gente ia dividir as tarefas e não ia ficar muito pesado pra ninguém. Então, eu acho que isso foi um ponto positivo pra nós. Talvez tenha algumas experiências que nem goste que seja casal. Então, isso vai ser uma coisa que você vai ter que avaliar pelo perfil, conversando com a pessoa, e ela vai com certeza te falar isso no início ou não.
não. Eu não lembro se fica escrito no perfil se a pessoa prefere casais. Às vezes a pessoa pode escrever que prefere um casal, prefere uma pessoa sozinha. Eles costumam descrever com detalhes no perfil o que você vai ter que fazer naquela vaga, quais são os cuidados que aqueles pets precisam, se eles estão buscando alguém com algum tipo de característica específica. Então, por exemplo, a nossa primeira oportunidade, que foi a do Brooklyn, em Nova York, estava escrito no perfil que ele preferia alguém que trabalhasse online, porque a pessoa ia ficar em casa e ia poder dar mais atenção pros gatinhos dela. Então, ele gostou de mim também por causa disso. O meu marido não trabalha online, então ele saía todo dia pro trabalho, mas eu ficava em casa. Então, eu cuidava dos gatinhos em casa e eles tinham sempre bastante atenção, entendeu? Então, vão ter pequenos detalhes como esse que você vai ver quando você estiver aplicando e lendo as vagas que estão disponíveis. Você pode tanto escolher um destino e aí procurar vagas que fazem sentido pro seu destino, pra data que você tem, e você vai ter que ter flexibilidade nas datas, porque você vai ter que se adaptar às datas que aquela pessoa precisa, né? Ela não vai mudar as datas da viagem dela por sua causa, digamos assim. E você também pode fazer o caminho inverso. Pode começar a garimpar no site, olhar destinos no site, olhar casas no site, de repente ver casas legais, lugares legais que você tem vontade de conhecer, encontrar uma oportunidade pelo site e usar essa oportunidade como uma escolha de destino, entendeu? Você procurar ali no site e fuçando no site oportunidades legais, casas legais em épocas em que você pode viajar, numa data que você pode viajar, e usar essa oportunidade que é num destino legal para definir o destino para qual você vai viajar. Você pode fazer as duas coisas, começar pelo destino ou começar pela vaga no house sitting. Eu acho que dá pra brincar dessas duas formas. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Se fizerem um house sitting ou se já fizeram um house sitting, conta aqui pra mim nos comentários também que eu vou adorar saber as suas experiências. Um beijo e até o próximo vídeo.